Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal iTécnicos, o podcast que leva até você, técnico industrial, você que acompanha, que tem interesse nessas áreas de modalidade técnico-industrial, e o nosso podcast está sempre trazendo aqui informações muito relevantes e importantes para te dar mais conhecimento sobre as nossas profissões. Nós, técnicos industriais, atuamos, muitos de vocês já sabem, em várias frentes da engenharia nacional. Eu estava até vendo agora há pouco, Elon Musk já fez voar o seu primeiro foguete, né? Então nós temos aí muitos técnicos industriais que ajudaram aquele foguete subir. Meus amigos, hoje nós estamos aqui conversando, esse bate-papo que vai iniciar agora, é com um administrador de empresas, ele que ajuda os técnicos industriais, tanto no setor privado quanto aqueles que são gestores públicos, a melhorarem o seu serviço, a sua atividade industrial. Eu estou falando do nosso amigo Eduardo Oliveira, da Focus Consultoria. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para gravar aqui e conversar com os técnicos industriais, essa comunidade que no Brasil inteiro atua, né, uma modalidade importante para o nosso país. E aí as tuas informações vão ajudar os técnicos industriais a melhorarem as suas atividades, o seu dia a dia, tanto no setor público quanto aqueles que são empresários. Eu queria que você se apresentasse aí e se dirigisse ao nosso público. Luzmar, eu que agradeço aqui o convite, a presença, né? Espero compartilhar o conhecimento aí com os técnicos, espero ajudar, dar o caminho das pedras aí para a questão da boa gestão, que esse é o nosso forte, né? Perfeito. Eduardo, eu conheci Eduardo há um tempo atrás, quando eu estava numa outra entidade, e ele foi um profissional que ajudou ali na parte de organização, na parte de melhoria dos processos internos. Então, esse bate-papo agora, a gente quer que você possa nos brindar com as tuas informações e o que você entende que pode ser implementado na empresa, tanto no setor público quanto privado, e que os técnicos industriais que sejam gestores melhorem a sua atividade administrativa ali. Então, Luzmar, eu como administrador, a gente trabalha muito com modelos de gestão. Perfeito. Então, esses modelos de gestão, eles são baseados em normas internacionais. Então, hoje nós trabalhamos com a gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de compliance, gestão de risco, gestão para organizações educacionais. Hoje tem uma norma ISO específica para a área de educação. Então, esses modelos de gestão, eles dão uma base bem sustentável, sim, falando de sustentabilidade do negócio, né? Para o empresário que ele queira abrir o seu negócio, manter o seu negócio, para o órgão público que queira melhorar a sua gestão. Então, esses modelos de gestão, eles dão uma base muito significativa para que você tenha planejamento estratégico, para que você organize seus processos, para que você tenha indicadores de desempenho para tomada de decisão, tanto estratégicos como operacionais, para que você gerencie os riscos do processo, para que você tenha ferramentas para identificar e melhorar a questão das falhas, gerenciar as falhas de processo. Então, esses modelos de gestão são baseados, eles têm essa coluna vertebral em comum. Toda norma internacional que ela começa com um sistema de gestão, ela tem toda essa base, planejamento, processo, riscos, fala muito das partes interessadas. Então, se é uma empresa, tem o fornecedor, tem o cliente, se é um órgão público, né? Tem o servidor, tem o cliente dele também, né? Para quem ele está prestando serviço. Então, o modelo de gestão, ele contempla todas essas partes interessadas e você implanta essas práticas de gestão onde gera continuidade. Eu gosto muito dessa palavra, continuidade. Certo. Por quê? Porque quando você não tem esse modelo de gestão implantado, geralmente as pessoas começam a fazer, começam a entender, faz mapeamento de processo, faz o planejamento e tal, mas como não tem aquela cobrança, não tem auditoria, né, é um dos itens mais importantes dentro do ciclo PDCA, né, que toda norma é baseada no ciclo PDCA, lá no check, a prática mais importante é a questão da auditoria, porque é ela que vai validar a continuidade das práticas.
A partir do momento que você não tem essa cobrança, essa auditoria constante, as coisas vão morrendo. Certo. Então você começa a implantar a prática, ali está naquela empolgação, e daqui a pouco as coisas, não vou fazer essa reunião não, deixa para lá. Não, mês que vem eu volto, faço depois e tal. E aí as coisas vão se desfazendo e você perde aquela consistência do modelo de gestão. Certo. Então, eu fico pensando aqui, Eduardo, no técnico que tem aí, por exemplo, o técnico em agrimensura. Ele é um profissional que faz a medição no campo, mas ele precisa voltar para a cidade para fechar ali o trabalho que ele desenvolveu no campo. Ele precisa ir nos órgãos públicos, entregar esse resultado da entrada no que o cliente dele precisa para talvez dividir uma fazenda ou agrupar uma fazenda. Um exemplo, para ele também, a empresa dele, ele pode aplicar esse modelo, né? Dentro da empresa dele. Perfeito, Luzimar. Olha só, esses modelos de gestão, eles são aplicáveis a qualquer tipo de organização. Certo. Qualquer tamanho, qualquer segmento, seja da área de indústria, comércio ou serviço. Certo. Independente do tamanho, eu posso fazer a implantação numa empresa que tem 5, 4 colaboradores, Certo. uma fábrica que tem 10, 15 mil colaboradores, entendeu? Tá. Então, independente do segmento e o tamanho da empresa, você pode aplicar essas práticas de gestão. Por exemplo, a minha empresa é uma empresa de consultoria e treinamento. Certo. Eu sigo todas as práticas de gestão com relação aos modelos de gestão. Hoje ainda não temos certificações, né? Perfeito. Mas eu tenho toda a base de planejamento, de gerenciamento de risco, de processo. Tenho ferramentas hoje para poder controlar os projetos. Então, a gente trabalha com parceria com consultores, né? Sim. Que vão até a empresa dos nossos clientes também, dar continuidade aos projetos. E a gente tem todo um acompanhamento em tempo real dos projetos. Então, minha empresa é uma empresa pequena e a gente implantou todas essas práticas de gestão para poder ter sustentabilidade. Tanto é que já são 21 anos de mercado, né? Oh, parabéns, maravilha. Eu me lembro que eu conheci você quando eu trabalhava na empresa, na instituição, né, que atende, é uma caixa de assistência. Uhum. E lá você fez muito bem, desenvolveu muito bem o seu trabalho, a gente, por isso, mantém essa proximidade. E quer aprender muito contigo sobre a implantação daqueles trabalhos lá. Eu, hoje, inclusive, estou desenvolvendo, até fiquei sabendo, né, estou desenvolvendo uma atividade numa instituição, temporariamente, lá em Recife. Você é de lá, né? Opa, sou pernambucano, é minha terra lá. Inclusive, Luzimar, assim, antes de começar aqui nosso podcast, falei que a nossa pretensão até o final do ano está abrindo uma filial lá em Recife, né? Certo. Então, até o final do ano a gente está expandindo as nossas operações para Recife e para Fortaleza também. Perfeito. Então, vamos abrir o leque aí das operações da Fox para o Nordeste. Maravilha. E vai ser muito bom. Eu perguntando assim, Eduardo, sobre o modelo, o formato, porque eu me lembro que aprendi o modelo 5W2H, ele é incorporado ao trabalho que você desenvolve, né? É o PDCA que fica ali. Sim. Eu até esqueci. Mas vamos lá, olha só, legal, você falou sobre ferramentas. O PDCA é a base de todas as normas ISO com relação ao sistema de gestão. Certo. Então, como eu falei, todas essas normas ISO que a gente trabalha, qualidade, meio ambiente, segurança da informação, compliance, elas são baseadas no ciclo PDCA. Certo. Então, quando você vai implantar esses modelos de gestão dentro da organização, dentro do órgão público ou da empresa privada, você vai fazer cumprindo as etapas. Toda norma, ela vai seguindo exatamente o ciclo. A primeira parte dos requisitos da norma é a parte de planejamento. Então, você vai definir as partes interessadas, vai definir o seu planejamento estratégico, vai fazer aquela análise de ambiente, que é a análise SWOT, que é uma outra ferramenta, né? Você citou o 5W2H, que é uma ferramenta de plano de ação, de planejamento também, certo. Entendeu? Então, você vai usar todas essas ferramentas em cima da parte de planejamento. Você planejou, você vai para a segunda etapa, que é a parte de execução. Perfeito. Então, planejou, você vai botar em prática agora aquilo que você planejou. Então, antes de colocar para rodar, você vai treinar as pessoas. O treinamento, Luzimar, é uma peça fundamental em todo o projeto. Por quê? Certo. Porque sem o treinamento, você começa a criar uma série de documentos de planejamento, de processo, de fluxograma e etc. E às vezes as pessoas ficam perdidas. Tá, o que é isso aqui? Para que serve?
Então, o treinamento, ele serve para quê? Para que você consiga engajar as pessoas, envolver, orientar, para que a pessoa faça entendendo o que ela está fazendo. Não porque o seu gestor, o diretor, o presidente da empresa, ou o gestor do órgão pediu. Não, isso aqui ele mandou para fazer, né? Então tem que fazer. Não, ele vai fazer entendendo. Então, poxa, ó, isso aqui é o nosso planejamento estratégico, nós definimos uma série de objetivos, esses objetivos foram desdobrados em ações estratégicas, nós temos indicadores para mensurar aquilo que o seu objetivo, se a gente está no caminho certo ou não para atingir o objetivo. Esses indicadores eles são monitorados mensalmente, justamente a base importantíssima de dados e informações para o gestor tomar decisões. Certo. Então, o planejamento. Exato. Depois... Aí você vai para a execução. E aí tem o C, que é o check do PDCA, Sim. onde é a principal fase de continuidade. Então, no check você tem as auditorias, você tem a pesquisa de satisfação do seu cliente, você tem as reuniões, né? Reunião de planejamento, reunião setorial, reunião de departamento, reunião de gestor, reunião de indicadores. Certo. Aí você tem pesquisa de satisfação, você tem a pesquisa de clima organizacional, avaliação de desempenho. Todas essas práticas você consegue checar se você está fazendo conforme o planejado. Perfeito. E aí, por último, depois da checagem, você tem um cenário, né? Poxa, eu verifiquei isso aqui, como é que tá? Então, se tá bom, eu vou manter e melhorar. Se por acaso na checagem eu identifiquei uma falha, aí tem as ações de correção ou de melhoria. Sim. Aí que fecha o A do PDCA, que é o ACT, ação. Então, todas as práticas são enquadradas nesse ciclo PDCA e você vai rodando, por isso que chama o ciclo da melhoria contínua. Tá. Que o objetivo é você estabelecer melhoria constantemente. É aquela coisa que a gente fala, a perfeição é a nossa meta, né? A gente Exato. nunca chega nela, mas vai melhorando a cada dia para apresentar um bom resultado e até ter aí, claro, resultado para a empresa, para quem trabalha nela. Exatamente, porque toda norma ela é focada em resultado. Certo. Toda ela. Então, se você está numa implantação que está muito burocrática, às vezes o pessoal fala, né? Como eu trabalho há 25 anos com normas ISO, desde a época da faculdade, certo. Eu já trabalhava, quando o professor falava, norma ISO cria burocracia. Eu falei, opa, não é assim não, porque todo modelo de gestão, Luizimar, ele não é prescritivo. Ele fala assim, faça tal coisa. O requisito é, a alta direção deve fazer, a organização deve. Então, ele dá um direcionamento do o que fazer. O certo. Como fazer, a organização que vai, as pessoas e a empresa que vai determinar o que fazer, o como certo. Fazer. Certo. A norma dá o direcionamento do que deve ser feito. Você deve ter um planejamento, você deve avaliar o seu fornecedor, você deve focar os seus treinamentos nas competências dos cargos, sim. Você deve fazer auditoria. Agora, a forma, a ferramenta que você vai utilizar é livre. Então, se o seu processo hoje é burocrático, foi você que determinou aquele processo. Certo. Então, nas nossas consultorias, a gente sempre fala, né? Trabalhe de forma simples e objetiva com foco em resultado. Que aí, assim, você vai trabalhar sempre em linha reta, não dando... né, fazendo muito rodeio, com muita burocracia. Então, é essa linha que a gente atua. Você tocou num ponto aí que eu achei interessante, a questão do treinamento, né? Porque você apresenta ali para a sua equipe, e aí eu estou aqui me dirigindo aos colegas técnicos industriais que são empresários e têm aí colaboradores sob seu comando. Então, quando você apresenta ferramentas para os seus colaboradores desenvolverem um projeto e chegar na meta que você quer alcançar, é importante, é isso aí que você disse, a questão de treinamento, né? Você treinar a tua equipe para ela estar bem orientada como operacionalizar as ferramentas que ela está à disposição. Perfeito, Luzimar. Olha só, falando para você técnico, você deve estabelecer as competências de cada cargo da sua empresa ou do seu órgão público. Então, em cima das competências, nós temos as competências técnicas, né, você mexer numa máquina, equipamento, em aplicativos e softwares, né, a parte técnica, e temos as competências comportamentais, relacionamento interpessoal, trabalho sob pressão, né? Então, hoje tem ferramentas bem Sim. bacanas para você fazer a avaliação comportamental. E aí, diante dessas competências, é que você vai montar o seu programa de treinamento. Então, essa é a principal dica que eu vou passar para vocês aqui com relação à parte de capacitação. Então, você deve fazer o desenvolvimento de competências técnicas
e comportamentais. Só assim, a gente tem a questão muita gente chama de programa de treinamento, programa Sim. de educação continuada, tudo mais. Tem que ter o foco nas competências do cargo. Então, eu tenho um determinado cargo na minha empresa. Eu sou analista financeiro, por exemplo. Então, quais são as competências de um analista financeiro? Eu tenho que saber fluxo de caixa, eu tenho que entender um pouquinho de contabilidade, noções de contabilidade, eu tenho que entender de matemática financeira. Sim. Isso são as competências para que eu consiga exercer o meu cargo. Certo. E aí os treinamentos vão ser baseados naquelas competências. Não adianta nada, às vezes eu vou auditar né, algumas empresas, aí eu estou lá no RH auditando a parte de treinamento. E a empresa até tem um programa de treinamento estruturado e tudo mais. Só que quando você vai fazer esse casamento, esse alinhamento com as competências, não acontece. Aí eu chego lá e falo, tá, aquela área ali teve treinamento? Teve. Então, deixa eu ver. Aí eles tiveram vários treinamentos genéricos, mas nenhum da área deles. Não foi focado para aquilo Não que foi eles focado. desempenham diariamente. Exatamente. Então, essa é a principal dica, tá? Determine as competências técnicas e comportamentais e faça esse desenvolvimento. E uma outra coisa importante, tem a questão do refinamento à reciclagem. Não é porque eu sei determinado assunto que eu nunca mais vou estudar. A gente tem que se atualizar o tempo todo. Certo. Eu que trabalho com normas, existem atualizações constantes de normas, novas práticas de auditoria. Na pandemia agora mesmo, para dar continuidade aos modelos de gestão, os órgãos certificadores estavam auditando de forma remota. Sim. E mesmo depois da pandemia, ficou agora. Agora é permitida a IAF, né, que é a organização internacional que cuida da questão das auditorias, que dita as regras. Sim. Hoje, ela admite você fazer auditoria remota agora constantemente. Agora, tem coisas, tem situações que você não pode auditar de forma remota, né? Por exemplo, eu trabalho na área da saúde, eu não posso auditar um centro cirúrgico de forma remota. Exato. Eu tenho que estar lá presente para verificar toda a admissão do paciente, todo o contexto ali. Então, tem situações que eu tenho que estar presencial, mas a parte administrativa, a parte do back-office, hoje já é autorizado para a gente auditar de forma remota. Ou seja, foi uma inovação que surgiu em decorrência da pandemia, ou seja, a cada tempo há inovação, então você precisa estar se atualizando. Exatamente. Então essa é a principal dica, fazer o refinamento daquilo que a gente já sabe e Certo. adquirir novas competências com relação tanto à parte técnica como comportamental. Não existe, pessoal, tem gente que fala assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não existe isso. Gabriela, né? Qualquer competência pode ser desenvolvida e por isso que a gente tem um programa de treinamento. Tá. Você tocou no assunto aí, a questão de pressão, né? Porque o colaborador trabalha sob pressão em algum momento, porque precisa cumprir um prazo. E aí, eu vou buscar aqui um exemplo. Um técnico em eletrotécnica, que é dono de uma empresa, que presta serviço para o setor público, ou tem um contrato que ele ganhou em licitação, muitos técnicos da área de eletrotécnica, das diversas áreas, mas eu estou focando aqui no técnico em eletrotécnica. Ele é dono de empresa e essa empresa dele ganhou uma licitação para entregar uma rede elétrica, por exemplo, que é ou para o município, ou para o estado, para o governo. Ele ganhou uma licitação e ele tem um prazo a cumprir. E aí, em algum momento, ele precisa estar cumprindo aquela etapa para entregar, porque é o que está no cronograma. Então, tem a pressão do contrato sobre ele, técnico, que é o dono da empresa, e ele naturalmente vai passar essa pressão para os seus colaboradores para entregar esse serviço. Então, essa é uma parte que precisa ser bem administrada também, né, Eduardo? Perfeito, Luzimar. E o modelo de gestão ajuda a você se organizar. Certo. Porque, por exemplo, se você participou de uma licitação, primeiro, você técnico que é empresário, você tendo certificações em determinadas licitações, você tem uma pontuação já diferenciada. Certificações da pontuação? Da pontuação diferenciada. Tem um segmento só que ele até restringe. Sim. Até um tempo atrás, pelo menos as farmácias de manipulação só participava de processo licitatório farmácias certificadas. Era obrigatório. Certo. Agora, em vários segmentos, você ganha uma pontuação diferenciada por ter certificações. Então, hoje, as empresas, por exemplo, que tem a certificação ISO 37001, que é Sistema de Gestão Antissuborno, que tem aquela questão da ligação com o governo, Sim. Compliance, que é a 37301. Então, são normas, são modelos de gestão bem diferenciados
para você, empresário que participa de licitações. É muito bem visto pelo órgão público essas empresas que têm esse tipo de certificação, porque todas as práticas foram implantadas, ele tem mais segurança em trabalhar com aquela empresa, porque ela já foi instruída, tem políticas, tem processos voltados para aquela situação, entendeu? Então, são modelos de gestão que ajudam muito, inclusive, como eu falei, nesse exemplo seu. Toda a questão do planejamento, você ganhou uma licitação, a norma tem requisitos de projeto para você se organizar, para você montar a sua equipe, com foco na competência, para você controlar o projeto, as mudanças são registradas, porque todo processo tem que gerar evidências, né? Não sei se você vai lembrar do momento de auditoria. A gente cobra muita evidência, né? Tem hora que o povo fica doido com a gente, né? Mas é muito importante ter essas evidências. Para quê? Para que a gente consiga mostrar que aquilo ali acontece. Porque na auditoria, o auditor ele não aceita nada verbal. Eu faço tal coisa. Então, ele quer ver. Então, para ver, tem que gerar as evidenncias no sistema, em planilhas, né? Exatamente, em aplicativos, para que você mostre que existe a informação ali documentada. Perfeito. Que esse é o requisito, informação documentada. A gente sempre brinca, a informação é da empresa, não é da pessoa. Certo. Se tiver tudo na sua cabeça e você sair da empresa, como é que faz? Quem chegou no seu lugar não sabe de nada, porque a informação foi embora com você. Então tem que deixar tudo registrado, quer dizer, fazer manuais, eu acho que seria isso? Isso. A gente documenta isso em processos, em fluxogramas, tem ferramentas bem atuais hoje para a gente fazer isso, né? Em nuvem também. Certo. E a informação fica documentada. Com a informação documentada, Luzimar, facilita a integração de novos colaboradores. Quando as pessoas são remanejadas dentro da empresa, de repente você trabalhava num setor, vai ser remanejado para um outro setor, você já recebe aquele processo pronto. Já existe um padrão de trabalho. E lembrando, o padrão de trabalho, ele é passível de revisão. Ele não é engessado. Perfeito. Porque as pessoas pensam, criei o padrão, vou ter que fazer isso para sempre, de forma alguma. Melhorias, inovação, novas ferramentas, tecnologia, tudo isso vai aperfeiçoando e melhorando o seu processo, a questão da melhoria contínua. Maravilha. Você tocou no assunto aí, a questão da ISO, esses programas de qualidade, e tem um novo nome agora que, para mim, eu não sou do segmento que você atua, mas para mim é novo, e queria que você nos desse aí informações sobre ele, e até para o nosso público também, né, para a nossa audiência estar conhecendo essa nova palavra, aqueles que não conhecem. ESG, ou é ISG? É o ESG. Luzimar, o que acontece? O ESG já existia há muito tempo, mas essa expressão ela foi formalizada em 2004 do Pacto Global da ONU. Sim. Então, o E é a parte de environmental, parte ambiental. Certo. Aqui no Brasil, muita gente conhece como ASG, Ambiental, Social e Governança. Certo. Então, o S é de social, o G é de governança corporativa. Então, é um modelo de gestão também. Hoje, nós temos uma norma ABNT, que é a PR 2030. Sim. Essa norma ABNT, ela dá todo o passo a passo de como você implantar as práticas ESG, também baseada no ciclo PDCA. Então, você vai ter que fazer todo o planejamento, treinamento, execução, a checagem, tem a parte de auditoria, a implantação das boas práticas e vai rodando o ciclo da melhoria contínua. Então, essa norma, ela veio dar esse direcionamento e provavelmente ainda este ano está para sair uma norma ISO, que é uma norma internacional. A BNT essa é uma norma nacional, tá? Essa PR 2030 são as boas práticas com relação à parte ambiental, social e de governança. Certo. Então, como eu falei, até o final do ano aí deve estar saindo uma norma ISO sobre ESG. Então, a gente vai ter requisitos e vamos ter certificações específicas em ESG. E hoje, Luzimar, o ESG é uma cobrança já de grandes empresas, de grandes grupos, é um modelo de gestão bem significativo. A nova geração está totalmente engajada com o ESG, ou seja, quando sai uma matéria de alguma empresa que não teve uma boa prática com o colaborador, usa trabalho de menor, trabalho escravo, essa parte social, com relação à parte ambiental, que ela teve algum impacto significativo no meio ambiente. A gente teve aquele exemplo lá, por exemplo, da barragem lá de Brumadinho, né? Sim. O impacto ambiental lá é incalculável.
porque ali tinham populações ribeirinhas e tal, né? A biodiversidade que tinha ali. Biodiversidade, tudo ali impactou um impacto gigantesco, né? Então, hoje, as empresas estão com foco nisso aí. Inclusive, hoje, para você se tornar uma SA, tá? No começo desse ano, até o final do ano passado, para você se tornar um SA, para você entrar na Bolsa de Valores, eles cobravam algumas boas práticas de gestão. Sim. Já a partir de janeiro desse ano, eles estão querendo que a empresa mostre um modelo mais encorpado. Não é só aquela questão de, por exemplo, eu tenho algumas ações aqui simples. Eu não uso copo descartável. Eu tenho os adesivos ali na hora de sair da sala para apagar a luz, desligar o ar-condicionado. Essas também, tudo isso é válido. Certo. Mas eles querem que você adentre na gestão da empresa o ESG. Então, o ESG, ele perpassa todo o planejamento, os processos da organização. Então, o ESG tem que estar no seu planejamento estratégico, tem que estar dentro dos seus processos. Aí, existe aquela pergunta, tá, Eduardo, poxa, mas minha empresa, ela é uma startup, é 100% tecnologia, eu não uso papel, eu não tenho recursos naturais como água, desperdício de água, não tenho nada disso. Mas aí é onde envolve, Luzimar, a questão das partes interessadas. De repente, a sua ali está bem enxuta. Mas e o seu cliente? E o seu fornecedor? Por exemplo, você tem um cliente que é uma empresa de logística gigante que tem uma frota gigantesca de caminhões, de carros e tal. Certo. Então, ela tem um impacto significativo no meio ambiente. Com certeza. Né? Na emissão de gases poluentes. Sim. Então, você vai cobrar ali do seu parceiro, do seu cliente, que ele faça as manutenções em dia, que ele compre veículos, agora de preferência híbridos ou elétricos, Sim. que tem um impacto Que menor vai no meio diminuindo esse ambiente. impacto. Exatamente, entendeu? Então tem essa participação, por isso que é abrangente não só ao seu mundinho ali da sua empresa ou do seu órgão público. Então, quem interage com você, o que você pode fazer para a comunidade que você está inserido ali. Hoje, meu condomínio, por exemplo, eu moro num condomínio. Certo. Lá a gente tem aproveitamento da água da chuva. Certo? Então, choveu, vai para um tanque gigantesco lá, aí na época de que precisa regar lá o jardim, lá, aproveita aquela água. Perfeito. Entendeu? Então, tem placa de energia fotovoltaica, Já tem energia solar, já tem tudo lá. Opa! Entendeu? O colega técnico fez a instalação dessa placa. Pois é, tá vendo? Técnico e eletrotécnico. Olha aí. Entendeu? Então, tudo isso a gente pode, desde a nossa casa, para fazer a implantação, ajudar na educação dos nossos filhos. Né? Na minha época, lá, quando eu era jovenzinho, poxa, a gente andava na rua, o pessoal tacava, né, lixo pela janela do carro e tudo mais, as ruas eram bem, né, sujas. Hoje a gente já tem essa consciência. Já, e o bom dessa questão da consciência, você tocou nesse assunto, eu tenho um amigo que ele tem a cestinha de lixo dentro do carro dele, mas às vezes enche, ele não conseguiu tirar, ele vai deixando dentro do carro, e aí depois chega e joga no lugar apropriado. Pois é. Eu tenho a minha filhinha de 7 anos, da mesma forma eu tenho já orientado, graças a Deus, às vezes a gente andando na rua vê alguma coisa jogado na rua, um papel, alguma coisa, eu falo, filha, foi uma pessoa mal educada. Então, toda vez que ela vê, ela já fala, papai, mal educado jogou esse papel ali no chão, na rua. Exato. Com essa nova geração, já com essa nova consciência. Está bem engajado nisso. E a gente tem hoje, por exemplo, o celular. Todo mundo tem celular. Isso. E a bateria do celular, o celular antigo, vai para onde? Se você jogar no lixo comum, aquilo ali pode contaminar. Exato. Contaminar o solo. Né? Temos a área da saúde, que tem todo um programa de gerenciamento de resíduos específicos também, para não ter acidente de trabalho, né? Sim. Eles trabalham com pérfuro cortantes, com agulha, com seringas, com material biológico contaminado. Exato. Então, tudo isso faz parte do ESG. Né? Temos a parte ambiental, a parte social é toda focada na questão dos colaboradores, na questão da comunidade, a parte de diversidade. Hoje a gente está vendo aí a mulherada, né? Tomando conta das empresas, como CEO e tudo mais. Lá numa determinada instituição que eu trabalho, a maioria, acho que mais de 90% dos gestores, tanto a alta direção como os cargos de gerência, são mulheres. Certo. Então isso é muito bacana. Exato. Né? Então a gente tem essa questão bem forte, e o G é a questão da governança corporativa, onde entra a questão do planejamento, do gerenciamento de risco, do compliance, né? Estar em conformidade sempre com as leis, com as regras. Isso é importante, porque você tem, como eu falei, o objetivo do ESG é tornar a empresa sustentável.
sustentável. Certo. Então, quando a gente fala em termos de sustentabilidade, o pessoal sempre pensava muito na parte ambiental. E não é só ambiental. Eu posso ter excelentes práticas e, de repente, minha parte financeira está toda desorganizada. Como é que eu vou ter sustentabilidade desorganizado financeiramente? Então, esse modelo de gestão, ele abraça todas essas práticas para que você tenha longevidade no mercado. Tá. Eu achei interessante que você comentou agora, ele se preocupa, então, com as relações que a sua empresa tem, né? Os satélites, o seu fornecedor, o seu cliente final também, tem que estar tudo em sintonia para abarcar esse novo modelo, né? Perfeito. Vou dar um exemplo. Tá. Eu estou prestando serviço hoje por um grande escritório de advocacia aqui de Brasília. Sim. E devido a uma demanda de uma empresa, de um cliente privado, ele está implantando as práticas ESG. Ou seja, o cliente dele está exigindo já Exigindo, para prestar serviço para mim, eu quero isso aqui, eu quero compliance, eu quero governança, eu quero as boas práticas de gestão ambiental, eu quero o ESG na sua empresa. Ou seja, que chamam os stakeholders, né? As partes Sim. interessadas. Certo. Então, o cliente está exigindo do parceiro. Olha só. Entendeu? Então, é um exemplo, assim, de hoje. Que muita gente pensa ainda no ESG como uma coisa futura. Não, o ESG já está acontecendo hoje. Vou dar um outro exemplo, Luzimar. Tem instituições financeiras hoje que elas só liberam recurso para você fazer investimento na sua empresa, sabendo o que você vai fazer com aquele recurso. Se você for comprar máquinas, equipamentos ou situações que você vai ter um impacto significativo no meio ambiente, ele não libera o recurso. Olha que bacana. Legal. Existe uma análise financeira para a liberação do recurso, existe a visita na empresa e tal, eles querem saber, às vezes a empresa tem que montar até um plano de negócio para mostrar o que vai fazer, tudo direitinho, né? Para liberar o recurso. Às vezes são recursos assim, de grande valor. E aí ele quer saber, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, sendo coisa boa, é liberado. Né? Ele tendo condições de pagamento, tudo certinho, é liberado o recurso. Agora, se tiver um impacto significativo, ele vai ver também até a questão, por exemplo, vamos supor, empresas que não pagam impostos. Isso entra no compliance. Empresas que não estão em dia com o FGTS do colaborador. Isso é o social. Certo. Entendeu? Tudo isso entra nas práticas ESG. Então, o ESG, ele está ali interagindo assim com todas as práticas de gestão da organização. E isso é muito bacana, porque isso vai tornando um movimento grande, né? Sim. Porque o principal cliente do ESG, o Luzimar, é o mundo. A principal parte interessada. A gente precisa conservar o nosso planeta. Porque eu até falei no começo da gravação sobre a ida do Elon Musk lá para... soltou o primeiro foguete dele lá. E a gente precisa preservar esse mundo aqui para não precisar estar aí buscando outros lugares para a humanidade viver. Exatamente. E cada um tem que fazer a sua parte. Sim. A gente começando dentro de casa, para a sua comunidade, para a empresa, para as partes interessadas. Aí o movimento ele vai se ampliando de uma forma exponencial. Certo. E aí daqui a pouco está todo mundo engajado nisso aí. E não é uma coisa que é moda, tá, o Luzimar? Certo. O ESG, ele veio para ficar. Então, como eu falei, os grandes grupos de investidores aí também, né? Tem grupos financeiros que estão investindo aí em empresas de tudo quanto é ramo de atividade. E quando ele vai na sua empresa para fazer o valuation, para conhecer as práticas de gestão, ele quer ver o quê? Se você está engajado no ESG. O que você tem de prática aqui? Exato. Entendeu? Então, quando você tem esse modelo de gestão implantado lá, você mostra uma organização bem significativa. Ele fala, poxa, vou pegar essa empresa aqui redonda, funcionando tudo direitinho, com os indicadores, com planejamento e tal, e sendo bem vista no mercado. Isso gera credibilidade perante aos clientes. A comunidade, a sociedade como um todo. Exatamente. Exato. Interessante até falar aqui diretamente para o nosso colega técnico, que é empresário, dono de... O técnico edificações, que é dono de uma construtora, dono de uma empresa de fabricação de artefatos de concreto, ou, como eu já disse, o técnico em eletrotécnica, o técnico em mecânica, que tem aí a sua empresa de atuação no ramo que seja de automóveis, ou de ar-condicionado, ou de manutenção de elevadores, ou de escada rolante. Então, você, com essa fala do Eduardo, acho que me deu aqui um start interessante de te dizer, você está montando a tua empresa, quer agregar aí o recurso de investidores para que ela cresça
Então, com certeza, muitos investidores já estão com esse foco, né? E só vai Perfeito. investir na empresa para ela crescer se ela tiver um modelo sustentável. Excelente colocação, Luzimar. E outra coisa, todas essas empresas que você falou de elevador e tudo mais, a maioria são multinacionais. Certo. E uma multinacional, ela tem, as normas ISO são normas internacionais. Sim. Então, quando você, do lado de cá, você tem essas certificações, tem esses modelos de gestão implantados, você, para fazer parcerias futuras e tudo mais, facilita a vida de todo mundo. Porque são normas, a mesma norma que a gente implanta aqui é a mesma norma válida em todo mundo. Então, Em todo mundo é a mesma norma. Quando ela chega aqui, ela é apenas traduzida para o português pela BNT e validada. Sim. Então, a mesma norma, gestão da qualidade, gestão de compliance, gestão de segurança da informação, é a mesma norma válida em todo mundo. Então, quando você tem essas parcerias, né, com multinacionais e tudo mais, essas certificações elas vão facilitar. Se você não tem ainda e quer, faça sua certificação. Sim. E aí você vai ter uma facilidade bem significativa para trazer o parceiro internacional para trabalhar em parceria contigo. Maravilha. Dentro de todo esse arcabouço do ESG, você citou aí a questão de auditoria. E aí cita agora que, como é internacional, o técnico que é empresário e implanta esse modelo na sua empresa, tem como oferecer seu serviço até no exterior, se tendo aí possibilidades, né? Porque a nossa mão de obra, nossa qualidade de serviço é boa. As nossas escolas, Eduardo, formam bons técnicos. Portanto, nós temos uma qualidade de serviço que pode ser aproveitada no mundo. E dentro do arcabouço está a auditoria, o compliance. Eu até, esses dias atrás, eu sigo um grande empresário que é do Nordeste, eu não sei, de repente você saiba, não sei se ele é da Paraíba ou se é de Pernambuco, o Janguier Diniz, que é dono de um grande grupo educacional. E aí ele falando que as empresas, elas, para terem perenidade, terem sustentabilidade, ele cita aí dois entes da empresa que são muito importantes. Primeiro, a gestão, tem conselheiros que não são sócios da empresa, mas é um conselho. Então, ele acha que é importante ter esse conselho para que o empresário, para que o grupo se oriente com a visão que esses conselheiros têm sobre a empresa. E a outra parte é o compliance. Então, assim, eu não tinha tanto conhecimento da parte de compliance, mas é uma ferramenta interessante para que, tanto no setor público quanto no privado, seja implantada a empresa, né? Que é a questão de controle. Mas diga isso. Exato. Luzimar, olha só. Esses dois tópicos que você comentou, o Conselho de Administração e o Compliance, eles fazem parte do G do ESG. Exatamente. Aí entra lá, além desses dois, da criação do conselho, compliance, tem a segurança da informação e gerenciamento de risco. Certo. São os 4 pontos importantes para a governança corporativa. Então, as grandes empresas já estão se estruturando com relação ao conselho, inclusive a norma PR 2030, ela dá todo o direcionamento de como você estruturar o conselho. Certo? Então, dá o passo a passo lá e tudo mais. E com relação à parte de compliance, como eu falei, hoje a gente tem uma norma ISO, que é a ISO 37301. Então, as empresas hoje que participam de licitações, Sim. elas estão buscando bastante essa certificação. Por quê? Porque você vai lidar com o órgão público. Então, você tem que estar em conformidade o tempo todo. Porque, por exemplo, eu já participei de algumas licitações, né? Sim. Já prestei serviço para órgãos públicos. Todo o pagamento, quando a gente emite a nota para receber o pagamento, a gente tem que entregar o quê? Certidões. Exatamente. Então, é a FGTS, a CND, é a do GDF, né? A certidão trabalhista. Então, você tem que estar em conformidade com todos esses itens. Se você não tiver, você nem recebe o pagamento. Perfeito. Então, olha a importância de você ter todo esse controle em termos do compliance, né? Para você poder prestar um bom serviço para o órgão público. Tá? Então, a ISO 37001, anote aí, ISO 37001, Sistema de Gestão Antissuborno, e a 37301, que é o Sistema de Gestão de Compliance. São duas normas muito interessantes para empresas que participam de licitações. E também para o órgão público, que protege o órgão público.
né? Ele vai implantar aquelas boas práticas para não ter nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de suborno ali no órgão com o licitante, entendeu? Certo. Então, são práticas muito interessantes para que você é o gerenciamento de risco, né? Perfeito. Com relação ao relacionamento ali público-privado. Ah, tá joia. Então, essa questão que você falou, a empresa, em algumas licitações que tem o compliance, ela tem uma pontuação diferenciada, né? Certificações, né? Certificações? Na área de engenharia, Sim. a empresa tem a ISO 9001 e tem o PBPQH. Certo. Então, na engenharia, não é excludente, mas a empresa que tem, ela tem uma pontuação diferenciada. Para participar, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, a empresa de engenharia é obrigado a ter o PBPQH, Certo. que é como se fosse uma norma ISO, é bem parecido com a ISO 9001, Sim. só que é específica para construção civil. Certo, tá aí o técnico em edificações. Que Exatamente, é dono de empresa, fica de olho nessa norma aí para ele poder participar desse programa. Perfeito. Porque nós, da área de técnicos industriais, Eduardo, antes estávamos no outro conselho, que fiscaliza a engenharia também. Mas aí agora criamos um conselho próprio, né? Criamos, que eu digo, o país, né? A União criou o conselho dos técnicos. E nós, técnicos industriais, exercemos atividade de engenharia. Então, tudo que é atividade do técnico industrial é engenharia. Então, toda empresa de técnico é do segmento da engenharia. Engenharia elétrica é o técnico, eletrotécnica, engenharia civil. No caso do técnico edificações, que é o meu caso, eu sou técnico edificações, a gente só tem uma limitação na amplitude do trabalho que a gente desenvolve. Mas, por exemplo, eu posso elaborar projeto até 80 metros quadrados, mas executar obras, eu posso executar obras de qualquer tamanho, desde que tenha um projeto elaborado por um profissional habilitado para aquela amplitude, sendo que a minha limitação é de elaborar até 80 metros. Então, tudo que a gente faz como técnico industrial, é engenharia. Perfeito. Engenharia. Então, você, técnico, as normas que você pode aplicar aí na sua organização, no seu órgão, é a ISO 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, Sim. A ISO 37001, Sistema de Gestão Antissuborno, ISO 37301, que é o Sistema de Gestão de Compliance, e também o PBPQH para participar aí de licitações do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Que voltou aí, está com um orçamento bem interessante, né? Então, vai ter aí técnico industrial. Participe das licitações, porque nós técnicos podemos fazer também. E, tendo as certificações corretas, você é incorporado, né? Consegue participar desses grandes contratos. Perfeito, exatamente. Então, maravilha. E, Eduardo, a gente falou aqui muito do técnico que é empresário, né, que ele é o dono da empresa dele, ele pode contratar os serviços da Focus Consultoria para implementar todo esse arcabouço de qualidade. Aquele técnico industrial que é, por exemplo, um gestor, porque muitos técnicos são nomeados para gerências de grandes instituições públicas, que é, digamos, uma secretaria de obra. O técnico industrial está num departamento lá, ele é um gerente de um departamento, ele é coordenador. Também ali dentro ele pode estar utilizando essas ferramentas, né? Com certeza, Luzimar. Olha só, esse conhecimento você leva para a vida toda, independente da área da empresa que você está trabalhando. Certo. Porque você vai entender o que? De gestão. Perfeito. Então, você vai saber planejar, você vai saber acompanhar o planejamento, desdobrar, engajar a sua equipe, a questão da liderança, né? Se você é gestor, você tem que ter uma boa liderança. Você vai saber desenvolver as pessoas. Eu falo que o gestor é o técnico, né? Sim. Eu fui atleta e eu trouxe essa bagagem de atleta para a minha vida profissional. Sim. Então, quando você é atleta, você tem toda uma disciplina, você é focado em resultado, tem aquela determinação e tudo mais. E quando você é gestor, você tem que ser o técnico do time. Sim. Então eu falo, poxa, você é o técnico do seu time, dê uma olhada pro seu time. Como é que é o seu time? Seu time é um time que quando entra no campeonato é só para participar? É aquele que vai ficar no meio da tabela? É aquele que vai ficar entre os melhores? É aquele que vai lutar para ser o campeão? Então é esse time que eu quero. Uhum. Então, para que eu consiga chegar nesse estágio, eu tenho que fazer o quê? Treinar. Sim. Treinar, liderar, dar o exemplo. Eu gosto muito desse termo, liderança participativa, Certo. porque o líder ele tem que engajar, envolver a equipe e ele tem que escutar também a equipe. Tudo bem que a decisão final seja dele, tranquilo, mas escute a equipe, peça opiniões, faça as reuniões, considere uma boa ideia para implementar,
né? Não tem Sim. aquela questão do ego, não, porque eu que sou o gestor, mas fulano falou, não, mas não vou implementar, porque a ideia senão... foi dele. A ideia foi dele. Não, trabalhar em equipe, trabalho em equipe é fundamental. Então, todas essas ferramentas técnicas de gestão, Luzimar, você pode levar, você vai aprender primeiro, e não precisa, por exemplo, quando você vai aprender a implementar, a conhecer os requisitos de normas, não é que você vai buscar uma certificação obrigatoriamente. Certo. De repente, você está buscando aquele conhecimento para você melhorar como gestor mesmo. Sim. Entendeu? Porque aquele é um modelo de gestão bem completo. Bem completo. E a partir do momento que você conhece essas práticas, você vai implantar, como eu falei, em qualquer empresa, em qualquer setor que você está trabalhando. Certo. Então, é um conhecimento que você leva para a sua vida profissional como um todo. Tá. E a gente tem aí esse exemplo de que o ESG, todas essas ferramentas aplicadas da parte do gestor, do profissional que é o líder. Mas qual é o recado que você deixa, Eduardo, para o técnico, que ele está integrando uma equipe, que ele não é o líder ainda? Ele também pode, com certeza, ganhar performance seguindo essas orientações que o ESG implementa, né? Perfeito. Ó. O ESG, como qualquer outro modelo de gestão, ele abraça toda a organização, toda. Então, dentro de um órgão público ou de uma empresa, desde o pessoal de serviços gerais até o CEO, o presidente lá do órgão, estão engajados, envolvidos dentro do modelo de gestão. Então, todos têm uma parcela de contribuição para que as coisas aconteçam. Então, não é só o gestor, a direção, a alta direção, fica só naquele grupinho de pessoas. A empresa toda deve participar. E, inclusive, no momento da auditoria, quando o auditor está verificando a implantação desse modelo de gestão, ele audita de forma amostral, claro, sim, mas toda a empresa, todos os setores, colaboradores de diversos níveis da hierarquia, a alta direção, os gestores, o pessoal da operação. Certo. Então tem que estar todo mundo entendendo e engajado naquelas práticas de gestão. Então, não se restringe a um grupo da alta direção, tá? A alta direção é importante, inclusive tem requisitos bem específicos desses modelos de gestão para a alta direção, mas é de lá que deve vir a ideia. Gestão estratégica, é lá de cima. Certo. Só que ele abraça toda a organização, todos os colaboradores. Então, aquela pessoa que fica ali se esquivando, fingindo que está participando e tudo mais, não vai agregar nada para ela. Tá. E as pessoas são vistas, né? Se está seguindo a parte... Eu sempre falo assim, com pessoas que eu estou na liderança em algum momento, falo, olha, atue de forma a entregar o seu melhor, porque o que você desenvolve é enxergado. Você é visto. Você pensa que, não, eu estou aqui no meio da multidão, entre aspas, junto com os demais colegas colaboradores, e o que eu desempenhar não vou ser enxergado. Se você estiver desempenhando um bom trabalho, apresentando um bom resultado para a empresa, o teu trabalho vai ser visto e com certeza a valorização virá. Exatamente, você falou a palavra-chave, resultado. Como eu falei, todo modelo de gestão ele tem foco em resultado. Certo. Então, o seu gestor vai acompanhar os seus indicadores. Certo. O tempo todo você vai transformar o seu trabalho do mês em números. Então, ele vai ver a questão da sua produtividade, as suas metas, se você atingiu ou não, se você está próximo, se você está acompanhando ali o planejamento, se o PDCA está rodando, sim, entendeu? Se você tem evidências da execução dos seus processos. Então, tudo isso é acompanhado dentro dos modelos de gestão. Por isso que é muito bacana a implantação, porque gera evidência, não depende de pessoas, independente da pessoa que está executando ali a atividade, existe um padrão, existe um planejamento, existe resultado. Certo. Tá? Então, tudo isso, o colaborador, ele vai enxergar que ele é importante para a organização, que ele contribui para que as coisas aconteçam dentro do planejamento da empresa ou do órgão público. Maravilha. Então, Eduardo, a gente está caminhando aqui para encerrar o nosso bate-papo, mas temos ainda algum tempo. Fica aí a palavra aberta aí para você, tá fazendo as considerações que você acha importante em resumir ou até passar novas orientações sobre tudo que nós conversamos aqui, focado aí, claro, naquele profissional técnico industrial que é empresário, porque tem um autônomo também, ele não tem uma empresa diretamente, mas ele é um prestador de serviço, ele faz projetos, porque o técnico vamos colocar em telecomunicações, faz projetos de telecomunicações para implementar num grande grupo, numa grande rede. Então, a mensagem aí que você passa para esses nossos colegas que são empreendedores também.
Legal, Luzimar. Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui Certo. passando desse bate-papo aqui, trocando conhecimento aí com Certo. vocês, né? A minha principal mensagem é a questão do desenvolvimento de competências. Certo. Porque para que você seja um bom empresário, um bom colaborador, independente se você é servidor, né, de órgão Sim. público, ou você é um colaborador de empresa privada, ou você é empreendedor, empresário, certo? Desenvolva suas competências. Então, se você é o gestor, você é o CEO, busque o conhecimento para que você seja um bom líder, para que você seja um bom gestor de riscos, para que você consiga a sustentabilidade do seu negócio. Se você é um colaborador, busque esse conhecimento para que você tenha uma boa gestão, foque em resultados, tenha o controle dos seus processos, né? Gerencie bem os riscos, para que você tenha também bons resultados. E se você é um colaborador, faz parte de um time, de uma equipe, né? Se engaje também nesses modelos de gestão. Isso é muito importante. Como eu falei, isso você leva para a vida toda, independente do segmento, da empresa, do setor que você trabalha. Então, esses modelos de gestão, eles dão essa consistência de conhecimento. Certo. Então, são situações que agregam muito valor ao empresário, à empresa em si e ao colaborador. Certo. Tá? Então, esse é o meu recado. E, Luzimar, fechando aqui também as minhas considerações, no início agora de abril, vamos fazer uma imersão em ESG, Certo. nosso curso Jornada ESG. Perfeito. Tá? Então, você profissional que deseja mergulhar e aprofundar seus conhecimentos em ESG, entre no site www.impactoesg.com.br. Lá você vai ter todas as informações da nossa jornada. Então, impactoesg.com.br. Olha aí, ó. Uma dica importante para que você que queira buscar mais informações, que é importante para o seu desenvolvimento profissional, para a sua empresa, está aí uma oportunidade de ter mais dados sobre o tema, né? É uma imersão que vai dar orientações boas aí para o profissional, né? Perfeito, exatamente. É uma imersão assim bem significativa, bem aprofundada de todos os tópicos de cada letrinha dessa aí. Tá. Vamos entrar na parte ambiental, social e de governança corporativa, inclusive dando ferramentas e acompanhando após o curso com mentorias. Perfeito. Então vai ser um negócio bem bacana aí que todos os técnicos estão convidados. Maravilha. Eduardo, eu vou continuar esse trabalho que eu estou desenvolvendo lá na tua cidade, né? Então, saio de Brasília, vou lá, vou buscar aplicar, nesse momento que eu estou na liderança de uma organização, algum conhecimento que eu tive aqui com você para nosso desenvolvimento com os colaboradores lá, nossos técnicos industriais, inclusive, que participam comigo. Perfeito, Luzimar. E precisando de alguma ajuda, estou à disposição. Tá, joia. Então, eu te agradeço muito aqui por ter aceito o nosso convite. Com certeza, esse bate-papo, ele causa para nós, com certeza, melhorias, conhecimento que a gente não tinha, você trouxe para nós e para a nossa audiência. Queremos aqui deixar o nosso canal aberto, sempre que for possível, e tiver novidades nesse segmento aí, a gente te convidar para batermos o papo novamente. Luzimar, o convite está aceito. Sempre que puder trazer conhecimento para vocês aqui, estou à disposição. Então tá certo. Muito obrigado. Eu agradeço também a você, nossa audiência, técnico industrial, ou aquele que tem interesse no segmento da atuação dos técnicos industriais. Te convido a clicar no sininho, se você já é inscrito. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, o iTécnicos, canal do YouTube, nós temos aí também no Instagram. E esse bate-papo que a gente teve aqui com o Eduardo, ele não fica restrito ao Instagram, ao YouTube, nós estamos também no Spotify. Então, aquele que ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho, compartilhe para que essa informação de qualidade que o Eduardo nos passou agora chegue a mais pessoas e a gente constitua aí um mundo melhor, porque esse que é o propósito, né? Abarcar aí toda a comunidade, tanto nacional como internacional, em prol de um mundo mais sustentável, melhor qualidade de vida para a nossa população, e a atuação do técnico industrial é fundamental para isso. Muito obrigado, a gente agradece a tua audiência e esperamos você no próximo episódio. Até mais.